Glória a Deus, aleluia. Amados, quero falar sobre as revelações e a prova do tempo. Quando você começa a buscar a Deus de todo o coração, Deus começa a se revelar a você e revelar a você quem você é em Cristo, o que você tem e pode em Cristo. A tua fé começa a deslanchar. Amém? A tua fé começa a realmente ficar esclarecida, mas você vai ser provado? Sim. Olha só. Salmo 105, versículo 18. Cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Tremendo, né? A prova do tempo. Em Amós diz que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos os profetas. Então nós podemos ver que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Porque aquele que se volta ao Senhor, Deus começa a confortar, edificar e dar promessas. Há muita coisa para ser restaurado desde a queda. Então o Senhor começa a ativar a nossa fé e dar-nos sementes proféticas. O que vemos aqui na palavra é que Deus deu visões e promessas para José, mas não aconteceram do dia para a noite. Existem visões que acontecem no minuto seguinte, mas há algumas promessas que o Senhor vai trabalhar no seu caráter e vai te preparar para aquilo, para que quando aquilo vier, você esteja realmente apto. Porque a bênção adquirida antes do tempo não será bênção no final. Vemos que nós muitas vezes somos apressados, mas Deus é perfeito. Muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, mas Ele é perfeito, aleluia. Amados, vemos que a chamada de José foi cheia de conflitos, mas com o passar do tempo Deus cumpriu as suas promessas para José, depois de ele ter sido provado e trabalhado no caráter. Porque, sabe, amados, Deus sempre está olhando a questão da nossa salvação como prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus, ele sempre está olhando a questão da nossa alma. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e aqueles que estiverem com as vestes limpas, azeite transbordando, subirão. Mas é claro que nessa terra nós temos necessidades por causa da queda. Financeiro, familiar, na saúde, muitas áreas. Na verdade, todas as áreas precisamos de restauração. Então, esse trabalhar da graça, ele é muito perfeito porque Deus está vendo o que nós não estamos vendo. Pedro disse, olha, estou pronto para ir contigo até a cruz, Jesus. Mas, na verdade, ele saiu correndo, desesperado, se escondeu. Isso era pretensão. Ele se achava com lente de aumento, mais preparado do que na verdade estava. O que vemos é que Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E Ele quer nos abençoar mais do que nós queremos ser abençoados. Mas há um nível seguro para a benção, que é um nível onde o nosso coração está pegado ao Senhor atualmente. Conforme o nosso coração vai se desligando da bênção, quando Abraão abre mão do Isaac, ele está pronto para ter o Isaac para sempre. Mas quando o Isaac está no coração, aquilo ali atrapalha a tua comunhão com Deus. Mas a pessoa tem uma vida tão simples, e aí Deus começa a abençoá-la e ela já muda, né? Deus começa a dar bênção para um pastor, ele começa a achar o bambambam, o melhor de todos, né? Deus começa a dar prosperidade e a pessoa se afasta de Deus. Então Deus nos conhece, Ele quer trabalhar de maneira segura para que a bênção venha e não afete a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Para que aquela bênção venha apenas acrescentar. Então, existe níveis de estrutura aonde nós estamos preparados porque o nosso coração está pegado no Senhor. Então, aquilo o Senhor vai dar e não vai nos empolgar. O que Deus nos der será para a glória dEle. Mas o nosso tesouro, a nossa riqueza é Ele. À medida em que o Senhor vai tirando o nosso coração dos ídolos, daquilo que nós queremos mais do que a comunhão com Ele, e vai colocando aquilo em segundo e terceiro lugar, aquilo nós somos preparados. E Deus vai trabalhar, não atrasa um segundo. Irmãos, Deus não atrasa um segundo. Na verdade, muitas vezes o processo ele é interrompido porque nós não sabemos como colocar as coisas nos devidos lugares. Aqui nós vemos que por que caminhos aquele filho mimado de José passou para chegar a ser rei do mundo inteiro, governador do Egito, e através dele o mundo inteiro ter alimento espiritual e não morrer.
Um homem da mais alta confiança de Deus. Um homem que agora era o personagem principal do planeta Terra. Mas ele começou ali como um jovem mimado. Então seus irmãos tinham inveja dele, seu pai, sua mãe não entendiam os sonhos que Deus havia dado para ele, e nem ele mesmo. E ele acabou contando aquele sonho e acabou sendo vendido, e depois trabalhou honestamente, e mesmo assim foi traído pela sua patroa, foi preso injustamente, não ficou amargurado. Você pode imaginar que todo esse tempo Deus estava trabalhando no caráter de José? E o preparando para ser governador do mundo inteiro? Quando algo é muito grande que Deus tem para te dar, meu irmão, o preparo é grande também. Então muitas vezes nós não compreendemos o porquê essa demora e o porquê as coisas não acontecem como nós imaginamos no tempo e no modo. Porque Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. A prova do tempo é uma das coisas mais difíceis. Esperar em Deus e o tempo passando, e você não vê no visível, mas aquilo, Deus já te deu a revelação que é Deus, você já tem fé, já está semeando no Espírito. Por isso diz em Colossenses 4:2, velando na sua oração com ações de graças. Ou seja, depois de você fazer tudo, continua semeando, mantendo a tua linguagem celestial, abençoando as pessoas, sendo canal de bênção. Não fique desesperado por nada. Sabe, quando nós compreendemos que Deus está no comando daquilo que entregamos na mão dele. Salmo 37:5 diz que se você entregar na mão dele, não está na mão do capeta, não está na mão do acaso, está na mão de Deus. Agora, você colocou na mão de Deus e parece que a coisa não funcionou, ou piorou, como aquele homem que chegou diante de Jesus para pedir por sua filha e ela morreu, parece que piorou. Mas Jesus diz, não tema, continue confiando, creia somente, nada de medo, nada de dúvida, nada de preocupação. Não fique questionando, não fique tentando entender. Se está na mão do Senhor, adore o Senhor e faça o bem e vá tranquilamente passando por essa terra na sua curta jornada sem ansiedade e preocupação. Olha só. Pastor, mas como que eu não estou ansioso? Se o boleto está aí, se a dor está no meu corpo, se o meu familiar está nas drogas. Você colocou na mão do Senhor. Ele jurou e prometeu que não te deixará e te desamparará. Isso é responsabilidade dele. Ele está mais envolvido nisso do que você. Porque você colocou na mão dele, né? Aleluia. Olha só, Deus está com você. Você não está sozinho nesta. Por que caminhos Deus guiou José de menino mimado para governador do mundo inteiro? Por que caminhos ele foi provado no caráter, no perdão, na humildade, na perseverança. E ele continuou perdoando. Naquele momento que ele estava na prisão, se ele ficasse amargurado, revoltado de tanta injustiça, e ele dissesse, puxa, olha só, me jogaram na prisão, eu inocente, eu estava trabalhando para o meu Senhor, estava como escravo, vendido pelos meus irmãos. Ele podia se tornar uma pessoa amargurada, mas ele estava ali na prisão e de repente jogaram o padeiro e o copeiro. Ele podia dizer, não quero nem me importar com preso, já fui tão enganado, tão maltratado, tão perseguido, eu não vou nem dar atenção. Mas esta era a chave. Às vezes, irmão, Deus coloca na tua vida pessoas muito importantes, pessoas chaves. Conexões tremendas, você não pode imaginar o quanto essa pessoa vai ser bênção para você lá na frente. Não despreze, porque essa pessoa que está conversando pode ser um canal de bênção que vai abrir porta para as nações, pode ser uma pessoa que você não imagina. E aquele homem que estava ali na prisão, o padeiro e o copeiro, o que eles estavam ali, irmãos? Olha que momento profético. José não podia imaginar, era um dia como qualquer outro, mas não era. E ele olhou para aqueles dois e disse, por que vocês estão tristes? Ele ainda se interessava por pessoas. A Bíblia diz que o amor de todos, quase todos, esfriará. Não deixe o amor esfriar. Invista em relacionamento. Aprofunde em relacionamento, porque através de relacionamento coisas podem acontecer na sua vida de uma hora para outra, hein? Olha só. E ele estava ali naquela prisão, meus irmãos. Ele estava ali sofrendo. E ele olhou para os semblantes daqueles homens e viu que estava triste. Ele se importou. Ele realmente amou, ele realmente perguntou, por que os seus semblantes estão tristes? Ah, que coisa tremenda essa pergunta, que chave tremenda, irmãos. Aquela pessoa que estava triste, contou o seu sonho, o outro também. Um foi morto e o outro foi promovido. Passou algum tempo, diz a Bíblia assim, e passado 2 anos completos. Não é tremendo as coisas, irmão? Não é tremendo as coisas, irmão? Passado 2 anos inteiros. Você vê que o relógio de Deus, o kairós de Deus é um mistério. De repente muda tudo.
De repente José, que está na prisão, vai governar o mundo inteiro. De repente Jó, um homem cheio de feridas, se torna o homem mais rico do Oriente inteiro. Deus devolve em dobro. Irmão, tudo pode acontecer de repente. Você está ali, mas não murmura, não desanima, porque esse pode ser um dia diferente na sua vida. Hoje pode ser um dia diferente na sua vida. E José não imaginava, passado 2 anos inteiros, que sabe, ele pensou, aquele homem se esqueceu de mim, mais uma injustiça, olha aí, ajudei ele, revelei o sonho dele e olha aí, tô aqui. Mas o relógio de Deus, irmão, o kairós de Deus, quando você menos imagina, Deus diz, agora. E aquele homem lembra-se, quando o faraó fala do seu sonho, que ninguém interpretava. E aquele homem diz, hoje lembro do meu pecado, da minha culpa. Há um homem na prisão que vai revelar os teus sonhos. Irmãos, um dia como qualquer outro, Abraão estava esperando 25 anos. E nada, mas ele não murmurou, não desanimou. A prova do tempo. Deus dá a revelação, parece uma semente, não é? Às vezes germina em um dia, às vezes demora anos ou décadas, não importa. A profecia de Deus não cai por terra. O que Deus prometeu, Ele cumprirá, mas é um mistério, meus irmãos. E um dia como qualquer outro, de repente aparecem 2 homens e fala com Abraão, e eram anjos, irmãos. E ele diz para Abraão que ele vai ter a esposa agora um filho. Não é lindo isso, irmãos? Abraão fica admirado, Sara ri, mas Deus disse, o relógio de Deus, o kairós de Deus, chegou o momento. Assim, há um momento profético, nós precisamos estar preparados para ele. Há um momento profético onde o que Deus te falou, ele vai cumprir. No visível, porque ele já te deu na cruz. Ele está te preparando para coisas grandes, irmãos, que você não imagina. Para ser rei e sacerdote nessa terra, para ser representante de Deus, há um trabalhar muito grande. Em 2 Timóteo capítulo 2, do 20 ao 22, diz, olha, aquele que professa o nome do Senhor, aparte toda iniquidade, aquele que for vaso limpo, será vaso de honra na mão do Senhor, e o Senhor trabalha, e o Senhor trabalha, e o Senhor trabalha, e você não entende. Mas ele é perfeito. Olha por que caminhos José teve que esperar em torno de 17 anos. Olha por que caminhos Davi, desde a sua unção, ele não foi sentar no trono outro dia, ele foi perseguido por Saul, ele foi provado pelo tempo, ele foi trabalhado no caráter. E quando menos imaginou, irmãos, Saul estava morto e Davi estava no trono. Se cumpriu a profecia do Senhor. Assim como se cumpriu na vida de Paulo, entre ele cair naquela estrada de Damasco e ele começar um ministério de revelação e escrever metade do Novo Testamento, ele começou o seu ministério e ficou 14 anos se preparando na Arábia. Então, as coisas de Deus têm preparo. E o soberbo acha isso desnecessário. Parece que a fundação é desnecessária, mas quando o prédio é muito alto, a fundação demora mesmo. Porque ela é a parte principal. E Deus está trabalhando na sua alma, no seu caráter. Deus está trabalhando e te preparando para essa bênção. E muitas vezes nós não compreendemos os caminhos de Deus. Não compreendemos o trabalhar de Deus. E ficamos achando que Deus não está ouvindo, não está respondendo, não está se importando. Irmãos, o que o anjo falou para Daniel, no primeiro momento que você clamou, o Senhor me enviou. Deus, ele disse, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abrirá. É imediato, irmão. Deus está com seus olhos atentos sobre a sua vida 24 horas por dia. Mas muitas vezes a coisa não acontece justamente por causa da nossa afobação. Isso mostra imaturidade. Quando a gente quer demais uma bênção, a gente não está preparado para ela. Às vezes, Deus vai precisar colocar aquilo em segundo plano. Acalmar o nosso coração, preparar o nosso coração. Então, a prova do tempo é que a profecia vem antes da bênção. Deus revela, Deus te mostra que está curado, mas teu corpo não sarou ainda. Mas ele já gerou em você o querer, ele já gerou em você a fé, ele já gerou em você, ele quebrou a incredulidade, o medo, a dúvida, a amargura, ele mostrou que você é próspero, você consegue se ver próspero, mas não prosperou ainda no visível. Deus mostrou para você que você é capaz de curar enfermos, libertar cativos, ressuscitar mortos, mas você ora pelas pessoas e não vê isso acontecendo. Você põe a mão e a pessoa fica doente e morre. Você fala, mas meu Deus, eu tenho fé para curar enfermos no teu nome, ressuscitar mortos, eu tenho fé, meu Deus, por que eu oro e isso não acontece?
Por que, meu pai, que o Senhor me chamou para um ministério e parece que o ministério não desanda, não vai? Né? Não desanda não, não anda, não vai para frente. Glória a Deus. Então, por que, Senhor? Entende? E muitas vezes, irmãos, a fé não tem todas as respostas, não. Paulo diz, eu não sei todas as coisas, sei que o Senhor está comigo. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor, são incompreensíveis, porque Ele trabalha a partir da nossa alma e da nossa salvação eterna. Ele não está olhando a nossa agenda, Ele está seguindo a agenda dEle, que é perfeita, antes da fundação do mundo. Ele está seguindo um cronograma que é mistério, nós não compreendemos. O trabalhar de Deus, nos preparando para a vida abundante que já nos concedeu, é como assim, você recebe Jesus, você nasce de novo, mas é como um bebê espiritual, você vai chegar à maturidade. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ele é senhor de tudo, mas não usufrui nada. Então a maturidade espiritual é a capacitação para tomar posse da herança. Muitas vezes o que acontece é que há muita imaturidade. Eu me lembro que há uns 25 anos atrás eu gostava de orar por enfermos, expulsar demônios, e se Deus naquele momento tivesse confirmado, eu ia me achar o melhor do planeta. Eu não estava preparado para realmente aquela unção. E o Senhor precisou colocar um freio de mão, me trabalhar na humildade, no caráter, na mansidão, porque eu gostava de orar por pessoas, expulsar demônios, mas era uma pessoa nervosinha, uma pessoa respondona, uma pessoa arrogante. Então tudo isto era algo que eu não percebia. Eu queria o poder de Deus, a unção de Deus, os milagres de Deus, mas eu não estava entendendo a questão do fruto, da humildade, da mansidão, do domínio próprio. Essas coisas para mim, não precisa, não precisa. O que eu quero é pôr a mão e o Satanás sair correndo e a pessoa ser curada. Irmão, naquele dia, quem sabe se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, eu seria um daqueles. E Deus ia dizer assim, ó, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas como, Senhor? Você tem iniquidade no seu coração. Forte isso, né, irmãos? Como Deus conhece o nosso futuro, Ele nos prepara, meus irmãos. O Senhor nos ama tanto. E muitas vezes o que acontece é isso aí, ó. Eu e você estamos pensando que Deus está demorado, quando na verdade Ele está trabalhando. Ele está fazendo tudo tão perfeito, porque Ele mais do que nós mesmos nos conhece. E quer que nós, você sabe, Ele pagou com o sangue dele na cruz para que tenhamos uma vida abundante. A maior alegria dele é poder que você receba isso no visível, né? Deus jamais vai atrasar um segundo. Ele certamente está nos preparando. Eu quero orar com você e pedir que Deus te dê perseverança, para não desistir, para não desanimar, para não duvidar das promessas de Deus, e também para não ficar tão afobado. Que tal a moderação? Nem afobado e nem desistir das promessas, ó, a moderação. A gente tá afobado, eu quero hoje, se Deus não me der hoje eu vou desviar, eu vou 3 dias no culto, se Deus não me responder eu também não vou mais, se Deus não falar comigo em profecia eu não abro mais a Bíblia, eu vou largar tudo. É o desesperado. E o acomodado, se Deus quiser Ele faz, eu vou continuar aqui na minha carnalidade, eu vou continuar aqui sem orar, sem meditar na palavra, porque tá ruim, mas tá bom, mas Deus me ama, mas se Deus quiser, né, se Deus quiser. Não, meus irmãos, vamos para a moderação. Vamos buscar Deus de todo o coração. Vamos continuar fazendo o bem, semeando o bem. Vamos continuar praticando a fé. Vamos continuar alimentando a fé. Vamos continuar na presença do Senhor. Porque melhor é o fim do que o começo. E o fim que Deus tem para mim e para você é excelente. Que eu e você possamos não desanimar. E também não ser afobado, mas ser moderado, equilibrado, sensato. Eu creio que você tem ouvido essas lives, tem assistido e tem edificado a sua vida pelo trabalhar da graça, da unção. E isso tem produzido em você um crescimento espiritual. Eu louvo a Deus por isto. Prova de que Deus está realmente. Essa é a live 13. Se você quiser ouvir desde a live 1 até a live 13 em áudio, eu posso mandar o link para você. Você ouve esses áudios. E todas as 13 lives estão aqui na minha página do Facebook e também estão lá no YouTube. Eu quero que você continue ouvindo, continue orando por mim, para Deus me dar inspiração, para me pregar melhor, com mais unção. Paulo dizia, ore para que eu abrir da minha boca haja a palavra do conhecimento. Então nós estamos juntos nessa, evangelizando nações, pessoas que agora estão sendo alcançadas
pelo Evangelho da Graça. Eu louvo a Deus pela tua vida, que tem tido paciência de assistir, interceder, compartilhar. Eu peço que você compartilhe na sua página, assim você vai estar evangelizando. Que você compartilhe, que você comente, que você ajude a espalhar essa palavra para pessoas que estão sofrendo agora, que estão duvidando de Deus, das promessas, estão achando que Deus não está ouvindo eles, que Deus não ama, está desanimado, está achando que Deus está longe, vai ouvir essa palavra e ver, meu Deus, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está perto, eu pensei que o Senhor não estava trabalhando, mas o teu trabalhar é um mistério. O teu trabalhar, meu Deus, é milagroso. De uma hora para outra, irmãos, o cego Bartimeu enxerga, num dia como qualquer outro. Aquela mulher do fluxo de sangue, de uma hora para outra, agora ela já está curada. No momento, você está sofrendo. No outro, o relógio de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você esteja bem atento para esse momento profético do relógio de Deus. Porque bênçãos, milagres podem acontecer hoje na sua vida se você não desanimar, se você não desistir. Em Gálatas 6:9 diz, se você não desistir, não desanimar, o que você tem semeado, você vai ter uma colheita. Porque Deus não é ingrato para esquecer de tudo que você tem semeado. Deus não é ingrato para se esquecer de todas as suas orações e todas as vezes que você o buscou com sinceridade. Isso está em memória diante de Deus em taças de ouro lá no céu. Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus não está ouvindo a tua oração. Não pense que Deus se esqueceu das promessas. Não pense que Deus desistiu de você. Não, não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Pai, eu quero unir a minha fé com essa pessoa e profetizar ânimo celestial, Pai. Que essa pessoa não venha desistir, desanimar, murmurar. Que essa pessoa não venha, meu Deus, virar as costas para o Senhor, bem agora, aonde está quase chegando o milagre, o Senhor está enviando anjos. Bem agora, meu Deus querido, onde tudo parece perdido, Faraó está vindo diante do mar, mas o Senhor vai abrir o mar. Senhor, o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que age em um segundo, ou em um milésimo de segundo, Pai, a coisa muda. Hoje pode ser o dia da virada. Hoje pode ser o dia que essa pessoa vai romper. Ela já orou tanto e não aconteceu nada. Ela já clamou e não sarou. Quantas vezes ela se humilhou. Quantas vezes ela te buscou. Mas de uma hora para outra, Pai, o milagre acontece. O milagre acontece. O milagre acontece. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Não desanima, não desiste. Deus está com você. Deus não desiste de você. Um grande abraço. Jesus te ama. Em nome de Jesus.